Vamos falar sobre São Paulo. Vamos falar, viu, Ricardo Melo, sobre São Paulo. E é claro, jogo importantíssimo de amanhã, com transmissão da TMC, hein? 9h a bola vai rolar no Morumbi. É a volta do tricolor para alegria de Ivan Drago, que vai acompanhar atentamente. Não, ele até pediu para sair desse jogo, para não comentar, não quero comentar esse, não posso comentar esse jogo. E aí vai acompanhar tudo porque é um jogo decisivo aqui, né, no estádio do Tricolor. E o nosso Kaique Silva chega com as informações do São Paulo. Fala aí, Kaique, boa tarde. Você, para o pessoal que se liga na nossa primeira edição do Papo de Craque aqui na TMC com informações do São Paulo, que há pouco no CT da Barra Funda, viu, Lelê? Fechou a sua preparação para enfrentar a equipe do Coritiba amanhã no Morumbi. Pouco menos de 3 meses depois de parada para a Copa do Mundo, intertemporada, volta aos gramados, 13 dias sem jogos, desde aquela partida diante da equipe do Flamengo até o jogo contra o Grêmio e também contra o Bolívar. O São Paulo ficou esse período todo sem poder mandar jogos na sua casa, também por conta de uma sequência de shows. Para esse jogo, para esse reencontro com o torcedor, portanto, né, a última partida com o mando do São Paulo tinha acontecido em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques, então esse reencontro do torcedor com a sua casa já tem mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Do lado de dentro do campo, Dorival Júnior tem apenas uma dúvida com relação ao atacante Arthur, que ontem fez apenas parte da atividade com o restante do elenco, mas hoje treinou de forma integral com os demais jogadores. Mas fica a dúvida, né? Agora é muito mais a tomada de decisão da comissão técnica se o Arthur será relacionado para esse jogo, se vai para a partida com o restante do elenco do São Paulo ou se fica à disposição apenas na próxima terça-feira, também no Morumbi, para o jogo da volta dessas oitavas de final da Copa Sul-Americana, também diante do Bolívar, empate nesse meio de semana, jogando em La Paz. Com o Arthur à disposição, a tendência é que o técnico Dorival Júnior desmanche aquela formação de 4 homens no meio campo, que foi trabalhada nesse meio de semana, né? Na verdade, até uma linha de 3 zagueiros, com o Newton recuando muito mais para jogar ao lado do Arboleda e também do Domingos Duarte, mas a volta do Arthur pode quebrar esse sistema que foi utilizado na partida diante do Bolívar. E pra gente fechar o noticiário do São Paulo, trazendo uma informação do lado de fora, né? Porque foi julgado no STJD depois de pegar uma suspensão de 15 dias por conta de alguns xingamentos, algumas ofensas, segundo o relato, né, na súmula do jogo, na partida diante do Grêmio, fora de casa também pelo Brasileirão. O executivo de futebol do São Paulo, Rafinha, foi novamente julgado e pegou apenas uma advertência. Então ele está liberado, inclusive, para estar com a delegação do São Paulo amanhã nesse jogo diante da equipe do Coritiba. Jogo esse que ainda ao longo do dia a gente atualiza, traz novas informações do time do São Paulo e amanhã, desde as primeiras horas, a gente também traz todas as informações direto do palco do jogo, direto do Morumbi. Esse confronto do São Paulo importante na briga contra a parte de baixo da tabela. São Paulo apenas a 4 pontos da zona de rebaixamento. E a gente lembra, há 8 jogos sem vencer nesse campeonato brasileiro. Tá certo, Lelê? Abraço pra você, pra nossa bancada e pra todo mundo que nos acompanha. Obrigado, viu? Kaique Silva vai estar no Morumbi amanhã com a nossa equipe. Você vai transmitir, é o Gui, né? Guilherme Lage com o Tomás Rafael e o Kaique Silva nessa partida do São Paulo amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Ivan Drago, decisão and decision. O jogo pro São Paulo amanhã é isso, né? Como eu coloquei aqui em algumas oportunidades, o principal jogo do São Paulo na semana. Em casa, retornando à sua casa, né? Aliás, o Morumbi é a casa do São Paulino, tiraram até isso do torcedor, né? O Morumbi é a casa do São Paulino e amanhã o time vai voltar ao Morumbi. Então, evidentemente que o público vai comparecer até pela necessidade, porque mais uma vez o torcedor está consciente que ele... Mais de 30 mil, Kaique citou aí, mais de 30 mil vendidos já. Eu acredito mais de 40 mil amanhã, tranquilamente. E o torcedor já entendeu o papel dele nessa temporada, principalmente para segurar o time na primeira divisão. E agora a gente aguarda mais do Dorival. Eu acho que dá pra gente colocar isso também. Dorival pediu algumas contratações, a diretoria fez alguns movimentos na metade do ano. O São Paulo fez um bom primeiro tempo contra o Bolívar, uma mudança no esquema tático, uma mudança
também com relação ao time que iniciou, né, com 3 estreantes e até o Aurélio Buta entrando também outro estreante no decorrer da partida, no final do jogo. Ele vai manter esse esquema para a partida contra o Coxa? 3 zagueiros, 3 meio-campistas, 3 volantes, né, considerados e 2 atacantes apenas na frente? Acho que não. Ou ele vai abrir o time? Dorival! Ai, que susto! Tô quieto que ele dá um grito do nada. Capite a vossa mensagem, Dorival, amado mestre. Mantenha. Eu acho que não, eu vou explicar por quê. Nesse caso eu tenho informação, porque ele esteve lá. eu estava cobrindo o São Paulo lá em La Paz. O que eu ouvi e o que eu entendi da escalação do jogo para altitude era que o São Paulo, claro, precavido, né, porque sabia que ia enfrentar uma dificuldade muito grande de jogar na altitude, o São Paulo tinha preparado uma equipe muito mais conservadora e mais alta também. Mais alta. O Bolívar, ele joga quase todas também bolas por cima, né? Aquele centroavante deles lá. Asprilla? Não, o Cauterucci. Cauterucci. O Asprilla é ponto, né? 39 anos de idade, é bom na bola aérea, enfim. O Asprilla é outro que ajuda. Então, o São Paulo se preparou para jogar contra o Bolívar na altitude assim, tá? Não vai ser essa a escalação, pelo menos foi o que eu entendi, do São Paulo daqui para frente. Quem, de fato, entrou para não sair mais do time, né, e aí a informação é o português. Domingos Duarte. O Domingos Duarte, ele foi preparado para ser titular do time, né? E o lateral esquerdo, eu acho que também ganhou a posição, o Iago, né? Porque fez uma grande partida na altitude contra o Bolívar. Né? O Wendel tinha ali uma situação em que ele não estava 100%, por isso o Dorival escalou o Iago, mas essa disputa está aberta, digamos assim, entre Iago e o Wendel, na lateral esquerda. O Domingos Duarte entrou para não sair mais. Essa é a informação. O Newton para você também não vai permanecer? Não, o Newton pode permanecer, só que talvez não como esse elemento. Eu faria apenas uma alteração, zagueiro, entendeu? Eu faria apenas uma alteração. O Sá no lugar do Ferreira. Não, eu tiraria o Pablo Maia, colocaria o Osório do lado dos dois, do Duarte. Osório. É amigo dele. Lembrei do técnico, o Osório. Juan Carlos Osório. Não, o Osório, o zagueiro da base, ao lado do Arboleda e do Duarte, e tiraria o Pablo Maia e colocaria o Newton no meio. Mas por que você quer só zagueiro e meio campista, cara? Você tá Porra, é tranqueiro! Linha de 3 homens de meio, 2 atacantes, 2 alas. Caramba, que cara retranqueiro esse Ivan. Eu acho que... Eu entendo o que diz o Ivan, mas eu acho que 3 zagueiros e 3 volantes isso que talvez ele quer. seja demais. É que o Marcos Antônio... Para todas as partidas. Não é um volante. Entendeu? Marcos Antônio é muito mais um meia do que um volante. Aliás, o Marcos Antônio, cara, ele tem um passe refinado, ele é um cara qualificado nesse sentido, uma visão de jogo privilegiada, mas ele precisa pisar na área e precisa bater no gol e aprender a bater no gol. Então, não é possível que o meio-campo seja incompleto dessa forma. Então, ele tem qualidade pra fazer isso, mas Ivan, quando você defende essa escalação, você tá praticamente pedindo que o Marcos Antônio seja esse meia próximo dos 2 atacantes. Isso. E aí você abre mão de um jogador, por exemplo, na melhor forma, tá voltando agora, você abre mão de um jogador como o Arthur. O Arthur briga pela posição com o Luciano. E você deixa um centroavante lá na frente. Não. Luciano e Caleri, pra mim não se discute. O São Paulo só tem eles como bolas de segurança no time. Só tem eles. Não adianta reclamar do Caleri, não adianta reclamar do Luciano, só tem os 2. E já tá difícil com eles, né? Então, como bolas de segurança no time, só tem os 2. O Luciano e o Caleri, na minha cabeça, eles precisam ser titulares. O São Paulo começa com o Luciano e Caleri, e aí o resto você distribui, né? Então, quando você tem o Arthur em campo, né? O Arthur é um cara que te dá alguma profundidade pelos lados do campo. Você tiraria um dos zagueiros? Eu tiraria um dos zagueiros. E o Newton, eu concordo com você. O Newton pode ficar no time.
Porque dependendo do jogo, o Newton pode ser um terceiro zagueiro, dependendo do jogo, ele pode ser um primeiro ele volante. pode ocupar a vaga do Pablo Maia, que tá mal. Ele te dá essa possibilidade, entendeu? O Newton é esse jogador. Então você escala, o time com Newton, Bobadilha e Marcos Antônio, por exemplo, né? De vez em quando o Newton vai ser o terceiro zagueiro, de vez em quando o Newton vai ser o Vitor Sá, o primeiro Luciano volante. Caleri. Não, o Vitor Sá eu acho que tá, pelo que eu entendi, ele tá abaixo do Ferreirinha, dentro do elenco de São Paulo. Deus. O Ivan tá desesperado pra que isso mude, Galvão. Mas Tô tentando gastaram dar uma tanto por esse chance pra rapaz, ele. 3 anos de contrato, um jogador de 32 anos, Nesse jogo aí, salário alto. Falaram, você deve ter lido também, alguns colegas, enfim, informação, a gente respeita a informação de quem apurou, mas falaram que o Vitor Sá jogaria. Não veio? Você não chegou a ler essa informação? No fim das contas, o Vitor Sá não jogou e o Ferreirinha entrou na frente dele. Mas o São Paulo se esforça tanto para contratar um jogador que não consegue ganhar a posição do Ferreirinha? Esse, pra mim, tá... De todos os que foram contratados... Tem esse cabimento é o que tá, uma coisa é o que dessa? tá E abaixo de é o que todos. foi mais caro de todos.